Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular. Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje, nós vamos falar sobre pessoas com deficiência e acessibilidade, e para isso nós trouxemos um colega que é referência nesse assunto, o Dr. Paulo Sérgio Marques Franco. Doutor, muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu querido. Doutor Paulo, vamos começar definindo o que são as pessoas com deficiência e, dentro desse contexto, o que vem a ser a acessibilidade. Muito bem. É uma pergunta ótima, porque nem sempre a pessoa com deficiência necessita da acessibilidade. Veja bem, deficiente é todo aquele que não se enquadra no chamado pessoas normais. Ou seja, você tem alguma deformidade, você tem a ausência de algum órgão, seja visão, audição, fala, ou amputação de algum membro, ou até mesmo um membro a mais, né? Com relação à acessibilidade, faz-se necessário afirmar que o deficiente que teve, por exemplo, um dedo amputado, ele não faz jus ao selo para estacionamento privativo. Ele não tem a necessidade de uma rampa e muito menos do piso tátil. Então, esse deficiente, ele está excluído do rol. A pessoa que tem a necessidade são os cadeirantes, as pessoas que usam a muleta ou o andador, ou o deficiente visual. E o que a gente entende como sendo acessibilidade? O que entende como acessibilidade? Acessibilidade não é somente fazer uma rampa ou colocar uma porta mais larga para as pessoas. Acessibilidade é você poder promover a locomoção dessas pessoas que eu te citei a todo e qualquer lugar. Veja bem, uma pessoa obesa, extremamente obesa, né, ela vai necessitar de uma cadeira mais larga do que a minha. Então, a simples porta de 80 centímetros, né, que é a porta viável para mim, para que eu possa passar, não seria viável para ele também. O senhor fez uma colocação, antes de a gente adentrar no assunto, bateu uma curiosidade, o senhor falou do piso tátil. Piso tátil, o que vem a ser isso? O piso tátil é aquele formado por pequenas ondulações, né, onde a pessoa com deficiência vai com a chamada vareta, né, e vai tateando ele para poder saber qual o caminho que ele deve seguir. Basicamente são para deficientes visuais? Sim, é exclusivo para ele. Para deficientes visuais. Isso. Qual a avaliação que o doutor faz a respeito da acessibilidade em prédios públicos? Vou falar em Ribeirão Preto, né? Lamentável, né? Nos prédios da administração pública em Ribeirão Preto, a acessibilidade praticamente zero. Por quê? Tome-se, por exemplo, a Prefeitura Municipal. Ali, poder-se-ia fazer uma rampa externa, né? Uma rampa de metal, simplesmente encostada na parede, que daria a acessibilidade para a pessoa dentro do prédio, né, sem a necessidade daquela escada imensa. Segundo o que a própria Darcy Vera me falou, ela não faz essa rampa porque estaria deformando um prédio histórico. Totalmente errado, isso não existe. A lei fala que o prédio público e os prédios históricos podem sim sofrer alterações no que tange à acessibilidade. Bom, agora o senhor, como sendo advogado, né, eu gostaria de saber a avaliação que o senhor faz da acessibilidade no Poder Judiciário, nos prédios dos fóruns. Nos prédios dos fóruns, devo afirmar que o prédio estadual, né,
lógico que a gente ainda está fazendo algumas pequenas adequações. O prédio, ele é um dos melhores que eu já pude ver em Ribeirão, tá? O prédio da Justiça Federal, embora tenha o elevador, a parte em que tem que se subir de rampa, a rampa é extremamente íngreme, né? E no prédio da Justiça do Trabalho, ali faltou a rampa de acessibilidade. Ou seja, temos o elevador. Entretanto, no caso de uma urgência ou emergência, a primeira coisa que eles fazem é cortar o elevador. As pessoas têm que descer pela escada. Como que o deficiente desce? Dizem eles que tem um corpo de bombeiros lá dentro, bombeiro civil, que tomariam as providências necessárias. Mas numa emergência, no caso de um incêndio, por exemplo, né, o bombeiro ele tem muitas coisas para fazer. Será que eles vão destinar 2 ou 3 exclusivamente para me atender? Um colega fez um comentário comigo de que foi fazer uma audiência na Justiça do Trabalho de Franca, e nós podemos falar disso abertamente, né? E esse colega estava comentando comigo que Franca, na verdade, não tem escada, são rampas, mas são rampas tão estreitas e tão íngremes que até pessoas que não têm deficiência têm dificuldade de subir aquilo. Exatamente. Né? Não é uma exigência legal? Quer dizer, por que a gente ainda se depara com situações como essa? É simples, Eduardo. É porque, lamentavelmente, os administradores, eles pensam, administradores que eu falo, incluo também o diretor do fórum, e os próprios tribunais, eles acreditam que o simples fato de colocar uma rampa, o problema já está resolvido. Não é assim. Você tem que colocar uma rampa hábil para que a pessoa, o cadeirante ou o que está de andador, o que está de muleta, consiga se locomover. Aquela rampa de lá, ela é extremamente íngreme, né? Dificulta demais. Lá já tive a oportunidade de ter um processo. Para eu subir, eu tive que apelar para a ajuda de um terceiro, né? E, ao cruzar com uma pessoa, teve-se que escolher quem ia passar primeiro, porque os dois na rampa iriam ter dificuldade. Agora, outro tema que ainda causa polêmica pela resistência de alguns em respeitar é a questão da vaga especial para estacionamento. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Essa aí é uma avaliação extremamente crítica, porque você não pode exigir um determinado conhecimento de quem não tem. Entretanto, as classes mais altas, né, são aquelas que mais exigem, né, que seja cumprido a lei, mas pouquíssimos as cumprem. Veja bem, num dos shoppings de Ribeirão Preto, ao sair me deparei com uma situação. Uma senhora chegou e estacionou o carro dela. Disse para ela: senhora, por favor, a vaga é para deficiente, né? Ela virou para mim e falou assim: eu estou com uma tipóia, eu tenho direito a essa vaga. Logo se via que não era uma pessoa simples, uma pessoa do povo, né? Era uma pessoa que tinha um certo nível cultural. Eu achei de uma aberração tão grande essa resposta dela, né? Isso quando eles dão resposta. Num outro caso, em um outro shopping, uma pessoa estacionada, estava aguardando os filhos saírem da academia. Eu citei que ela estava no local errado. Ela simplesmente cruzou os braços e ficou rindo, né? Aquela risada irônica. Achei um absurdo, né? Infelizmente, as pessoas não têm a educação necessária. Eu acho o seguinte: primeiro a gente tem que definir. Eu não tenho a menor possibilidade de ser igual a você. Mas você tem uma grande possibilidade de ser igual ou pior do que eu. Segundo, temos que ver o respeito à dignidade humana. Você me respeitando, eu te respeitando, não haverá conflito sobre hipótese alguma. Se essas duas teses não forem obedecidas, tem a terceira, a lei. A lei manda. E a lei manda por quê? Porque as pessoas mal educadas não sabem obedecer o que é o seu direito.
Então, algumas pessoas, porque tem um termo lá que essas vagas são para pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, né? Então, algumas pessoas abusam um pouco desse entendimento do que vem a ser a dificuldade de locomoção, né? Assim, dificuldade de locomoção, você pode ter uma momentaneamente, né, que é você fraturar uma perna, você tem essa dificuldade de locomoção, então sim, você faz direito a ter esse uso dessa vaga pelo período que se estender, né, a sua limitação, né? Acabou a sua limitação, morreu o seu assunto, né? Você não tem direito a ela mais. Então, dificuldade de locomoção é toda e aquela pessoa que não consegue se locomover a longa distância, ou andar a uma longa distância, ou aquela pessoa que, mesmo conseguindo andar a uma determinada distância, ela sentiria dores, ela sentiria uma fadiga muscular. E tem havido fiscalização no sentido dessa falta de respeito à vaga dos deficientes? Nas ruas, você só consegue a fiscalização se, por exemplo, por várias vezes eu tive que ficar parado em um determinado local, chamando a polícia para que a polícia fosse lá e multasse ou guinchasse o carro, né? Se eu não estiver naquele local, a polícia não vai, eles não atendem. E em locais particulares, como por exemplo os shoppings, não existe fiscalização. Não existe nenhuma? Não, nenhuma. O shopping não fiscaliza isso. E as vagas exclusivas para deficientes nos fóruns? Está aí uma coisa que, sinceridade, me desagrada muito, considerando que a maioria das vezes que há uma punição, essa punição é sobre nossos colegas. Há pouco tempo atrás, um advogado foi e estacionou o carro dele, um carro de luxo, numa vaga para deficiente. Ele saiu do carro andando normalmente, eu virei para ele e perguntei, doutor, o senhor não é deficiente, o senhor estacionou na vaga de deficiente. Numa arrogância sem precedente e usando o tom de voz alterado, virou para mim e falou assim: eu sou deficiente sim, eu tenho tantos pinos na coluna. Ora, se ele tem os pinos na coluna, é para que ele possa andar, né? Isso faz dele um deficiente? Faz, mas entretanto não faz ele uma pessoa com limitação, né? Com dificuldade, acessibilidade, né? Com direito à acessibilidade e com dificuldade de locomoção. E o que é esse selo que o senhor comentou no começo? O selo é uma autorização por escrito, né, em que um órgão da prefeitura municipal, né, de cada cidade, ele emite para aquelas pessoas que comprovadamente têm a dificuldade de se locomover. Esse selo ele tem a duração de 1 ano e todo ano ele tem que ser renovado, exclusivamente por aquele caso que eu citei da pessoa que tem uma lesão temporária na perna. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos com o Dr. Paulo Sérgio Marques Franco falando sobre acessibilidade. Dr. Paulo, outra questão tormentosa nesse assunto, acessibilidade, é a questão das ruas e das calçadas. Sim. Lamentavelmente, ao longo do tempo, a prefeitura ela esqueceu de fazer a acessibilidade. O que é essa acessibilidade? Conforme eu já lhe falei, é a colocação de uma rampa, é a colocação de um piso tátil, né? E eles poderiam falar assim, mas se fazer isso em toda a cidade, vai ficar um preço muito grande, né? Se tivessem feito isso desde o início, não ficaria tão grande. E além do que também, pode-se fazer junto com a iniciativa privada. A prefeitura fiscalizando essa obra, em cada esquina, cada um se responsabilizado por fazer aquela rampa, ela fica viável para a prefeitura. E uma outra coisa também,
foram colocando camadas em cima de camadas de asfalto. O que aconteceu? Por exemplo, no centro de Ribeirão. O asfalto é mais alto do que a calçada, né? Entre a calçada e a rua tem-se uma valeta muito profunda. Então o que acontece? Ao entrar na calçada, que não tem rampa, as rodas dianteiras da cadeira, que são pequenas, elas caem nessa vala, né? Eu não consigo sair dela. As que têm rampa, como por exemplo, o Banco Safra, em frente à Praça 15. Em uma das rampas, perfeito, você consegue passar tranquilo. Na outra rampa, a que fica de frente para a Rui Barbosa, é uma tremenda de uma cilada. Por quê? Porque se eu vou de frente, a cadeira vira, capota de frente, né? Tamanha a vala que tem. Se eu venho de costa e não tenho ninguém para me apoiar, eu caio batendo com a cabeça no chão, né? Ou seja, a rampa tem que ser feita? Tem, mas ela tem que ser feita de maneira tal que eu consiga acessar a rua sem que haja ali a possibilidade de uma queda, né, forte. Pensando nesse quadrilátero central, que é uma área de comércio, quer dizer, uma área que tem mais circulação de pessoas, né? Calçada, por exemplo, ali no centro, como é que está? Terríveis, terríveis. Com a reforma que fizeram lá do calçadão... É isso que eu ia perguntar para o senhor. A obra do calçadão nesse quesito de acessibilidade? Péssimo, péssimo. Porque nas bordas, eles terminaram de fazer a rua, né, por exemplo, a Álvares Cabral, mas não fizeram a acessibilidade para a rua, a continuação da rua, né? Tenho que passar com extrema dificuldade ali. E, devido ao tipo de piso escolhido, o que eu gostaria francamente de ver a pessoa, ouvir da pessoa que aprovou aquele piso, eu gostaria de saber a explicação que ele teria para colocar aquilo lá. Porque aquele piso, com o passar dos anos, o que vai acontecer? Devido ao trânsito de veículos que tem, porque não é impedido, né? O trânsito de veículos ali, aquele piso vai ter manchas de óleo e vai se tornar extremamente escorregadio. Ele já é escorregadio, vai se tornar mais ainda, né? Aquela junção dessas pedras que eles colocaram, a cadeira não tem dificuldade de passar ali? Olha, até agora eu não encontrei essa dificuldade, tá? Mas se eles não prestarem atenção nessa junção, sim, vai ter dificuldade. Bom, doutor Paulo, e agora um outro tema que é sempre muito difícil, que é a questão do transporte público. Sim. O transporte público em Ribeirão Preto, há alguns anos atrás, ele deu um passo muito grande com a colocação de ônibus, de todos os ônibus, com acessibilidade, ou seja, a rampa elevatória, né? Mas só que esses mesmos ônibus, por falta de uma manutenção adequada, a maioria deles acabou sucateado, né? O que temos hoje em Ribeirão Preto são verdadeiras sucatas, né? Ônibus que não conseguem parar próximo às guias, né, devido à rampa elevatória estar um pouco para fora, ônibus que muitas vezes a rampa não sobe nem desce, né, ela está estatizada, falta de graxa, né? Isso é visível isso. E outras vezes também o não treinamento dos motoristas para cada caso. Veja bem, existem motoristas que exigem que eu entre com o apoio dele. Não que isso seja insatisfatório para mim, muito pelo contrário. Mas essa ajuda, ela tem que ser dada para aquelas pessoas que realmente necessitam. Quem? Crianças, idosos, né? Eles não precisam dispensar ajuda para mim e esquecendo dos outros, né? Outros casos também, o motorista, ele simplesmente pega o controle da rampa elevatória, dá as costas para a rampa e vai conversar com os outros passageiros. Não é que eu queira a atenção só para mim,
Mas se acontece algum problema ali naquela rampa, né, ele não está prestando atenção suficiente para me socorrer ou me dar a ajuda necessária, né? Os ônibus poderiam ser melhor se eles tivessem sido trocados ou tivessem recebido a manutenção adequada ao longo dos anos. Bom, agora, que surpresa é essa, esse projeto que o Poder Público Executivo, o Executivo Municipal mandou para a Câmara de Vereadores com relação a essa questão dos cadeirantes nos ônibus? Bem, a princípio devemos afirmar que esse projeto ele retornou para a Prefeitura por conter várias falhas, né, no projeto. A informação que eu tive, passada por um dos vereadores, é de que esse projeto ele vai limitar o acesso das pessoas com deficiência. Mas limitar em que sentido? Limitar, não permitir que ele tenha o passe livre, né? Foi essa a afirmação que me deram. Qual seria a justificativa para isso? Ônus para a Prefeitura, né? Porque, segundo as informações, a Prefeitura arcaria com parte das passagens dessas pessoas. Mas isso não soa para o senhor como flagrantemente constitucional? Extremamente, extremamente. Por quê? Porque fere o direito de ir e vir da pessoa. Fere até os tratados internacionais, né, que o Brasil assumiu, né? Sim, apesar de que os tratados internacionais que o Brasil assumiu e as leis, por conta disso que ele os fez, ele simplesmente copiou de outros países, como por exemplo da Suécia. Temos que ver que o ritmo de vida na Suécia, o nível geográfico da Suécia não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Lá você consegue andar por todo o país, né, com acessibilidade perfeita, sem sobressalto algum. Mas, doutor, quem tem direito ao passe livre hoje no transporte público de Ribeirão Preto, das pessoas com deficiência? Está aí uma coisa que eu acho que está errada, né? Como eu já lhe falei anteriormente, somente as pessoas que têm dificuldade de locomoção é que deveriam ter esse passe. As pessoas com dificuldade intelectual, como por exemplo os alunos do Egídio Pedreschi, né? Como tem também o deficiente visual, né? Para essas pessoas, se locomover sozinha ou se locomover a uma longa distância, se torna penoso em Ribeirão, né? Os demais, né? Pessoa que tem um dedo amputado, pessoa que não tem dificuldade de locomoção, para essas outras eu não acredito que o passe seja viável. Para elas eu concordaria sim. Mas, o senhor sabe dizer se por esse projeto, por exemplo, o senhor, por exemplo, que é um cadeirante, o senhor seria impedido de ter o acesso gratuito? As notícias que tenho é que sim, todos seriam tirados, né? Olha, doutor Paulo, eu espero que esse projeto seja rejeitado, basicamente. Olha, eu também espero muito que ele seja rejeitado, mas espero também que os vereadores tenham a consciência para adequarem ele à realidade. E não é simplesmente o fato dele ser um vereador que ele deve saber de tudo. Por favor, senhores vereadores, consultem a pessoa com deficiência. Ele é que sabe quais são as necessidades dele. Não é o senhor, por ser um legislador, que o senhor vai ter que saber de tudo. E outra, a verdade sobre a vida do deficiente visual, a realidade sobre o meio de locomoção dele, não é a mesma realidade minha. Consulte a todos os deficientes, consulte a cada um do tipo de deficiência e o senhor verá que pode fazer muita coisa em prol da sociedade. Doutor Paulo, voltando num ponto que o senhor tocou atrás, o senhor citou um banco, né? Como é que está essa questão de acessibilidade a banco? Hoje tem aí uma neurose até dessa questão da porta giratória, né? Como é que está essa questão das pessoas com deficiência para entrar em banco? Olha, já tive um problema sério com o Banco Itaú da Avenida da Saudade. Cheguei lá, a porta não pôde ser aberta, aliás, eu não pude adentrar a porta
né, ao banco, porque a porta era estreita. Né? Tem que ter uma porta lateral, a porta giratória. Sim, é isso? Ela tem que ter uma entrada lateral para que eu possa entrar. Né? Não faço questão nenhuma, objeção nenhuma de ser revistado, como toda pessoa tem que ser revistada sem eu entrar no banco. Mas só que isso deve ser feito de maneira tal que, primeiro, não constranja a pessoa com deficiência e outra, permita que ele possa ir e vir dentro do banco a todos os departamentos. E essa questão que a pessoa com deficiência tem direito aí ao desconto na aquisição de um veículo? Sim, é um ótimo tema. Depende muito da marca, depende muito do seu tipo de deficiência. Para o caso do cadeirante, por exemplo, o desconto pode chegar até 30%. Isso porque as adequações que tem que ser feito nele encarecem um pouco. Né? Mas a pessoa ela vai ter direito à isenção do ICMS, do IPI, não vai recolher o IPVA e também não vai precisar pagar o estacionamento na área azul. Né? São os benefícios que a pessoa tem. E ela tem a obrigação de ficar com esse veículo pelo prazo de, pelo prazo de 3 anos. Após esses 3 anos, ele pode dispor desse veículo e adquirir um novo. Doutor Paulo, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do doutor aqui. O senhor é uma referência nesse assunto, né? Não só pelo conhecimento que o senhor tem da lei, mas pela sua própria vivência pessoal, né? Nós advogados consideramos o senhor um exemplo de superação, de dedicação, inclusive a esse tema, e foi uma honra receber o senhor aqui. A honra foi toda minha. Obrigado. Viu? Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta. Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular.